Olá você, bem-vindo a mais um vídeo do canal Nostalgia Séries. Eu acho extremamente improvável, diria mesmo quase impossível, que você nunca tenha ouvido falar do ator Chuck Norris. O ator, nascido em Oklahoma, Estados Unidos, ficou famoso depois de coestrelar um filme com Bruce Lee e supostamente ter ganhado 2 de 3 lutas contra o ídolo marcial de ascendência chinesa, porém nascido na Califórnia, no esquema de melhor de 3. Depois de servir na Força Aérea dos Estados Unidos, começou a tornar-se conhecido como praticante de artes marciais. Fez um punhado considerável de filmes de ação na década de 1980 e 1990, além do seriado televisivo Texas Ranger. Desde 2005 que Chuck Norris é amplamente associado a um meme na internet que documenta características e proezas fictícias, muitas vezes absurdas, associadas a ele. São os chamados Chuck Norris Facts. Norris já escreveu no seu website a respeito dessa paródia, dizendo que não se sente ofendido e que por vezes até os acha engraçados. Chegou a afirmar que o seu favorito é aquele que houve alguém que queria colocar a sua face no Monte Rushmore, mas o granito não é suficientemente forte para sua barba. Atualmente na sua página oficial aparecem aleatoriamente fatos registrados do Chuck Norris Facts. Agora, a segunda pergunta provavelmente terá uma resposta negativa de boa parte das pessoas. Você sabia que Chuck Norris teve um desenho animado de televisão? O nome da animação é Chuck Norris Karate Commandos. O desenho foi lançado em setembro de 1986 pela Ruby Spears Productions. Esse estúdio também produziu as versões em desenho animado de outros sucessos da televisão, como Loucademia de Polícia, Rambo e It's Punk Brewster, conhecido no Brasil como Punk, a Levada da Breca. Um dos motivos, sem dúvida o maior, para muitos desconhecerem essa animação se deve ao fato de que, embora Chuck Norris seja um nome de peso para atrair bilheterias para seus filmes live action e seja uma celebridade incontestável em várias áreas da mídia, o fato é que sua animação foi um retumbante fracasso, tendo apenas 5 episódios. No Brasil, Chuck Norris Karate Commandos teve uma rápida passagem na década de 1990 nos primeiros anos do programa TV Colosso, quando eu tive a oportunidade de assistir aos referidos 5 episódios. Quando eu disse sua animação, eu não estava brincando, afinal, além de estar envolvido na produção juntamente com Joe Ruby e Ken Spears, Norris escreveu os roteiros dos episódios dirigidos por Charles A. Nichols. Esse desenho é também desconhecido da maioria das pessoas no seu país de origem, e isso só mudou um pouco quando a animação ganhou uma reprise no bloco Adult Swim do Cartoon Network. Depois a série foi lançada em DVD pela Warner Home Video por meio do selo Warner Archive Collection. Uma curiosidade que aparentemente se deve a uma enorme desatenção é que, mesmo sendo uma produção da Ruby Spears Productions, o DVD saiu dentro da coleção Hanna-Barbera Classic Collection. Talvez isso possa ser devido ao fato de que Joe Ruby e Ken Spears, antes de terem seu próprio estúdio, trabalharam alguns anos fazendo animações para Hanna-Barbera, mas isso não justifica esse erro. Se está curtindo o vídeo, deixe um like, se não é inscrito, inscreva-se e ative o sino marcando em todas as notificações. Se quiser comentar e compartilhar, será ótimo. Os 5 episódios seguem o mesmo esquema, assim como as receitas de sucesso do escritor Sidney Sheldon, em que os livros contam quase sempre a mesma história, mudando apenas o nome dos personagens e a ambientação, com a diferença de que, no caso de Sheldon, a coisa funciona. A ação do desenho sempre envolve um grupo de lutadores de artes marciais liderado por Chuck Norris, que precisa impedir os criminosos da gangue The Claw de roubar algum artefato militar tecnológico para dominar o mundo. Os membros da equipe são Pepper, um especialista em tecnologia, Reed, aprendiz de Chuck, Kimmel, um guerreiro samurai, Tabi, um campeão de sumo, que em algumas traduções e versões dubladas é Tabe, e Too Much, que nem naquela música do Elvis.
Para não deixar de ser uma produção com as bênçãos do famoso ator, cada episódio traz no início uma curta participação de Chuck Norris em live action, explicando a história que será apresentada a seguir. No final, Chuck sempre aparece novamente, enfatizando a moral da história, exatamente como He-Man ao final de cada episódio de sua série animada. Em termos de clichês de uma produção de ação, essa animação atingiu todos os pontos certos. Explosões inúteis, temos. Crianças constantemente em perigo, temos. Ninjas e mais ninjas, temos. Desrespeito total e absoluto pela continuidade, com certeza. Por exemplo, Chuck Norris andando de moto por um segundo e de repente aparecendo na traseira de um caminhão sem nunca mostrar como ele chegou lá. Como costuma acontecer nesses casos, o físico do Sr. Norris no desenho é cerca de 2 vezes mais musculoso do que o cara real. Isso não dá nem para discutir porque ele passa a maior parte dos episódios desprovido de camisa por algum motivo que às vezes faz sentido, às vezes não. Uma coisa engraçada que os entendidos em artes marciais percebem de cara é que o nome da série é Karate Commandos, mas há uma ênfase mínima em karatê. A maior parte da ação envolve armas laser e outras que são também de tecnologia de ponta, e todos têm essas armas, tanto os mocinhos quanto os bandidos. Outra coisa que acontece muito, bem mais do que seria interessante, são vigas de aço caindo. É sério, se você tiver a oportunidade de assistir aos 5 episódios, vai perceber isso. Sem falar no nonsense de algumas situações. Tem uma cena tão surreal que exige o apertar da tecla pause até que a crise de riso passe. Chuck Norris rouba a bicicleta de uma criança, e é claro que a criança fica chateada. Então Chuck Norris, enquanto persegue os malfeitores montado na bicicleta pequena demais para ele, vira-se para o garoto e seus amigos e diz: "Está tudo bem, crianças, sou Chuck Norris." "Ah, vá. Pode ser o Batman." O garoto aparentemente ficou sem a bicicleta e para ele com certeza é só isso que importa. Como já foi dito no início e no final de cada episódio, o verdadeiro Chuck Norris em carne e osso, geralmente em uma academia ou em um estúdio de artes marciais, fala para a câmera, na verdade fala para nós, o público, sobre a moral do episódio do dia, do tipo: hoje aprendemos que é preciso sempre dizer a verdade, ou é preciso sempre ser um bom amigo, ou hoje aprendemos que não se deve nunca roubar coisas dos outros. Nessa hora a gente ri muito, já que aparentemente existe uma exceção, que é roubar bicicletas de crianças. Mesmo que ele tenha dito ao assaltado para ir até a embaixada americana dizer que foi o Chuck Norris que catou a bike e receber outra magrela no lugar da outra. Gente, mesmo num desenho animado, quais são as chances de isso funcionar? O texto de apresentação da coleção de DVDs é tão pomposo e cheio de grandiosidade que a impressão que passa é de que é uma obra-prima irretocável. O redator estava empolgado. Está escrito assim: o mestre das artes marciais Chuck Norris traz sua emocionante mistura de heroísmo e incrível destreza atlética para esta série animada de ação, combinando a coragem e a engenhosidade do homem da fronteira americano com a força de vontade e o estoicismo do guerreiro samurai. 2 coisas interessantes de se notar é que, primeiro, que essa série já tinha sido pensada para ser uma resposta a outra que fez bastante sucesso, que é G.I. Joe, lançada 3 anos antes e que teve 2 temporadas totalizando 44 episódios. No Brasil recebeu o nome de Comandos em Ação. Outra coisa é que se exige muito nessa animação, tanto quanto em filmes e séries live action, a suspensão da descrença. Chuck tem uma pequena equipe altamente improvável de dar certo. Tem uma criança, tem alguém de idade avançada, um lutador de sumô, um samurai e seu aprendiz. E qual é o naipe dos inimigos? Ninjas altamente treinados, liderados por um super ninja que se assemelha ao comandante Cobra do desenho de G.I. Joe e um líder que se assemelha ao Destro, outro personagem do G.I. Joe. O líder é chamado de Garra e o ninja líder é chamado de Super Ninja. Nos anos 80, o ninja era a febre do mundo das artes marciais. Se houvesse um bandido em um programa de artes marciais dos anos 80, ele seria de alguma forma um ninja ou um parente do ninja.
Talvez tenha sido a falta de criatividade dos roteiros escritos por Chuck Norris, talvez a precariedade das tramas e a tentativa fracassada de fazer graça com piadas fracas e bobas. O fato é que as pessoas ignoraram a série, que para muita gente hoje em dia equivale a uma lenda urbana. Os Chuck Norris Facts com certeza nunca mencionarão Chuck Norris Karate Commandos. Obrigado por assistir até aqui. A gente se vê no próximo vídeo do canal Nostalgia Séries.